boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras através do seu televisor e do seu computador. Sempre com um tema diferente, sempre convidando você a pensar, sempre ouvindo o seu pensamento, tomando voz aqui no nosso programa. É com muita honra, com muito prazer que eu entro outra vez aí na sua casa propondo a você um tema que eu tenho certeza você tem medo de pensar. Na verdade, não é que você tenha medo, você acha que não deve pensar nisso, uma vez que isso não está te incomodando. Será que tudo na vida funciona dessa forma? Quero que você me ajude a pensar. Tem um monte de recado para vocês hoje ao longo do programa, mas de cara já queria te contar uma coisa. O tema de hoje foi definido como estava ali, parado na garganta. Pensa comigo, você sabe do que se trata? Você se autoexamina? Você sabia que o câncer de tireoide é muito mais comum em mulheres do que em homens? Você sabia que são estimados pelo INCRA, pelo site do INCRA você pode achar essa informação, mais de 1.090 novos casos entre os homens para esse ano ainda e mais de 5.400 e qualquer coisa para as mulheres? Você conhece os sintomas? O programa de hoje tem essa finalidade, trazer à luz esse probleminha que é de fácil resolução se detectado precocemente. Você pode não ter achado que estava parado ali na sua garganta, mas a equipe que eu coloquei aqui à sua disposição dentro da sua casa hoje sabe tudo do assunto. E nós vamos tirar deles tudo que pode ser útil para a nossa prevenção e para a nossa saúde. Vem comigo, vem participar, porque começa agora mais um Sexo, Arroz e Internet. À minha frente eu tenho ela, doutora Maria Tereza Torquato, que é um nome lindo, gente. Todo mundo sabe que eu amo Maria Tereza, era o nome da minha mãe. Então, Maria Tereza Torquato, que é a sua especialidade, endocrinologista. Eu ia falar endócrino, daí eu não sabia se podia reduzir ou não. Endocrinologista e nos dá a honra da presença aqui. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Ao lado dela, já é dono da casa, dono do meu coração, dono da minha família, manda aqui no Sexo, Arroz e Internet, meu médico, meu amigo, marido da minha amiga Silvana Chodral e doutor Zé Roberto Chodral. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço estar com dois amigos aqui do lado, com duas você. Duas feras, né? Duas feras do lado, com você também junto aqui. Muito feliz de tê-lo aqui de novo, doutor. Aí à frente dele eu tenho uma pessoa que eu conheço os pais, eu conheço o pedigree. E gosto muito deles. Então, é uma honra dobrada, quase tripla, tê-lo aqui no programa, porque é como se ele trouxesse os pais junto, me honrando com a sua presença, não só pessoal, como profissional também, doutor Gilberto Magione. E pelo nome, claro, você já descobriu de quem se trata. Magione filho, Magione neto, Magione Júnior. Ah, é Júnior. Doutor Gilberto Magione, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Mara. Vai ser uma honra e um privilégio poder discutir, quem sabe esclarecer um pouco dessas dúvidas aí para o seu público. Que não é só deles não, é minha também, a gente já vai tirar todas. Mas antes o Vitor precisa falar com a gente. Vitor? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite para o pessoal que está aí dentro do estúdio. Eu estava achando que você não estava me ouvindo. Boa noite para quem está nos assistindo aí em casa. Sejam bem-vindos a mais um programa. Gostaria de fazer um convite para quem quiser participar com a sua dúvida, seu comentário, sua participação especial, que o faça através do nosso facebook.com/programa sai. Tem um post lá esperando para você. Só fazer um comentário e a gente já lê aqui quando possível. Uma vez que nosso telefone, que é o 2111-2133, está reservado para aquele sorteio que eu gosto de deixar para você anunciar. Mas hoje eu tenho a triste notícia que você não vai ganhar o livro. Infelizmente, nós não tivemos tempo de fazer aquela nossa visita semanal na Livraria Cultura e eu não fui lá capturar o seu presente para te dar. Mas semana que vem eu prometo te dar 2, combinado? Mas, em contrapartida, se você ligar, você vai ganhar um presente do Estúdio DK. Ai, que delícia! Começa a ligar, porque o seu voucher está aqui na minha mão, ó. E eu só vou revelar, depois que o sorteio acontecer, o que é que o Estúdio DK está te dando. Tá lembrado, né? O Estúdio DK é onde eu cuido do meu cabelo, da minha pele, sabe como é que é? Bom, então tá. Liga logo, rápido, porque eu conheço um monte de gente que daria tudo para ter esse voucher na mão. Combinado? Estou esperando a ligação de vocês. Doutores, o tema é bastante sério, mas ao mesmo tempo, entre todas as preocupações relacionadas ao câncer, talvez essa seja a de melhor prognóstico. Estou errada? Não. Então, eu queria começar explicando onde fica essa famigerada tireoide. Porque todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que produz hormônios, mas a gente não sabe exatamente qual é a localização dela. Eu posso dizer que eu sei que ela tem a forma de uma borboleta. Confere? Confere. Quem é que vai me explicar tudo sobre ela? A tireoide como é um órgão.
É uma Isso. glândula, né? Uma Pode glândula. quer falar? Pode falar. Pois Então, não. é uma glândula que fica logo aqui abaixo do gogó, Uhum. né, do pomo de Adão, e que é uma glândula que produz hormônios muito importantes para todas as funções celulares de todos os nossos órgãos, que são o T3 e o T4. Entendi. Que geralmente a gente detecta em exames de sangue, Exames não de é? sangue. Eu costumo fazer uma analogia com o combustível, com o acelerador do nosso carro. Se tem muito T3 e muito T4, a gente tem a hiperfunção da tireoide. Entendi. Se tem pouco T3, pouco T4, nós temos a hipofunção. Então, nós podemos dividir aí as doenças tiroidianas em alterações de função ou de forma. Tá, e aí de forma é que entra a famigerado câncer de tireoide, que são encontrados, são os nódulos que são encontrados. Então, para que você entenda, nós estamos aqui com um endocrinologista, com um patologista e com o Dr. Chodraui, que é um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, gente, só vocês têm esse privilégio, tem uma equipe inteira trabalhando aqui só para tirar suas dúvidas. Então vai, começa a ligar, começa a perguntar. Doutora, já que ainda ninguém ligou, eu vou continuar a pergunta. Aí nós estamos falando do nódulo. O nódulo os nódulos que são encontrados na tireoide não necessariamente são únicos e também não necessariamente são cancerígenos. Exatamente. 95% dos nódulos não são cancerígenos. 5% dos nódulos tiroidianos é que são o câncer da tireoide. Tá, e como é que a gente descobre quais são os sintomas? Os sintomas de um nódulo tiroidiano muitas vezes não tem sintoma, porque o câncer da tireoide não leva a alteração de funcionamento. Entendi. Nós podemos ter nódulos tiroidianos hiperfuncionantes. Quer dizer que o dito cujo chega lá, se instala, não altera nada e ao mesmo tempo pode ser fatal, é isso? Exatamente. Entendi. Eu queria que você em casa, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, porque na verdade, todo mundo que assiste o Sexo Arroz Internet sabe que ele é pautado na verdade e que eu falo sempre o que está acontecendo. Há 16 anos atrás, fazendo ginástica, para que você em casa tenha uma ideia de como isso funciona. Há 16 anos fazendo ginástica, você sabe que eu faço todos os dias, pego bastante pesado, olhando no espelho, eu vi uma coisinha diferente na minha garganta. Aí eu olhei de novo, procurei, passei a mão, não encontrei absolutamente nada nesse exame. Alguns dias depois, numa consulta de rotina com o Dr. Chodraui, eu comentei o evento. Falei, doutor, estava lá, mas agora eu não acho mais. Ele falou, vem cá, vamos examinar. Aí ele examinou e achou. Naquele momento eu conheci um outro profissional, que na ocasião não era o Dr. Gilberto, mas aí ele sugeriu, ele falou, Mara, tem sim um nódulo e a gente, pela característica e tal, a gente vai mandar investigar. Doutor, quando um médico, no exame clínico, decide que precisa mandar para um patologista? Não, é o seguinte, ó, o nódulo normalmente ele não dá sintoma. É visual ou é a palpação. E muitas vezes, se ele tiver posterior e for pequeno, dificilmente você consegue palpar nem clinicamente se identifica. Muitas vezes é um achado num exame rotineiro, acaba sendo achado. Mas é importante a palpação. A tireoide está ligada ao músculo da deglutição. Então toda vez que você engole, inclusive é um dos diagnósticos, você manda tomar uma água do autoexame e você olhar no espelho e você ver se dá para visualizar o nódulo. Mas é bom sempre o ginecologista, o clínico, o endócrino, o cirurgião de cabeça e pescoço e o otorrino, sempre palpar o pescoço da paciente. Como um exame de rotina. De rotina. Entendi. Isso é importante. O ginecologista, que atende sua mulher, de cada 10 casos que eu opero, a minha casuística é 8 são mulheres. Entendeu? A casuística é alta, é mais mulher. Então, o GO teria que palpar sempre o pescoço. Diagnosticando o nódulo, qual que é o primeiro passo? Fazer uma ultrassonografia. Por quê? O ultrassom, dependendo da característica do nódulo, te induz a saber se a lesão é cancerígena ou não. Doutor, mas São características que te dão no próprio exame. Daí eu parto para uma punção. Tá, mas doutor, você falou que muitas vezes se ele for pequeno, nem mesmo na palpação. Então pode ser que um indivíduo possa usar, uma mulher pode ter esses nódulos, esse nódulo durante a vida toda e nunca descobrir? Pode, eu nunca descobri. Daí a importância do patologista. Doutor, uma pergunta que não quer calar. Existe um exame específico para se fazer, além da ultrassonografia, às vezes até guiado pela ultrassonografia, para se identificar, para se tipificar, é isso, o nódulo, é isso? É isso, a gente tem feito, junto com o ultrassonografista, uma média de 40, 50 punções de nódulos de tireoide por semana. Então, isso que os meus colegas estão falando é realmente o que a gente encontra. A maioria dos pacientes que chegam até nós, ou foi porque
ele palpou, ou o paciente percebeu, ou alguém com esse paciente percebeu um nódulo, ou então ele foi numa endócrino porque quer emagrecer, e aí o endócrino palpa, ou então tem uma dermatologista aqui na cidade que palpa bastante, apesar de ela ser dermatologista. Uma dermatologista que palpa bastante. Mas ela palpa bastante e ela envia bastante casos para a gente funcionar. E os ginecologistas também têm ajudado bastante. Então, a hora que chega para mim, esse paciente já passou por eles, então já vem com um laudo, já vem com uma hipótese de que há um nódulo. E agora eles querem saber do que é feito esse nódulo. É esse? Exatamente, o que tem dentro desse nódulo. E aí entra o patologista, junto com o meu colega ultrassonografista, eu vou até a clínica deles e lá a gente faz uma punção biópsia aspirativa. Para nesse momento, doutor, porque eu tenho certeza que 99% do meu público está absolutamente em pânico com essa informação. Punção, tireoide, garganta, vocês já imaginaram uma agulha deste tamanho, uma coisa assim... Não é nada disso. Eu faço isso há 16 anos, a gente vai conversar sobre a tranquilidade que é fazer esse exame que pode salvar a sua vida. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já, a gente espremendo todos eles aqui para saber mais detalhes sobre esse comportamento que pode ser aquilo que vai determinar a sua qualidade de vida. A gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e como eu sei que você já está ligado na gente, louco para ganhar um presente do Estúdio DK, eu nem vou mais falar do Estúdio DK e tudo aquilo que você sabe que eu penso sobre o Estúdio DK e te convidar para ir lá todos os sábados para me encontrar como você sabe. Eu vou falar de outra coisa, você que me acompanha na rede social sabe que essa semana o Ribeirão ganhou um presente absolutamente perfeito, alguma coisa que a gente vem falando aqui todos os programas, aguardando ansiosamente e aconteceu. Na sexta-feira foi inaugurado o Hospital da Unimed, finalmente, esse hospital maravilhoso, com tecnologia de primeiro mundo, com exames de imagem absolutamente sem parâmetros na cidade, tudo planejado de maneira sustentável, ou seja, um hospital que foi planejado não apenas para salvar vidas, mas para preservar a vida. Olha que bacana, Dr. Álvaro Truitt, toda a equipe, toda a gestão, essa gestão que está à frente desse lançamento maravilhoso, muito obrigada em nome de Ribeirão Preto, porque de verdade nós precisávamos de um hospital como esse. Muito oportuno estando aqui com esses médicos hoje para falar disso, porque o doutor falava da punção e dessa tecnologia que está à nossa disposição para a detectação, sobretudo de casos como esse. E aí o hospital vai estar nos servindo também de tudo que é de melhor e mais novo nesse sentido. Doutora, punção é uma coisa que assusta muito. A gente ouvia falar de punção, eu quando era mais nova, eu ouvia falar de punção para jogador de futebol. Sabe aquela coisa? Ele fez uma lesão no joelho, foi lá, fez uma punção e a gente já imaginava a dor da coisa toda. Só que eu faço, há 16 anos, de 6 em 6 meses, eu faço esse controle da minha tireoide, sob a recomendação do Dr. Chodral, e eu posso afirmar que é absolutamente tranquilo. O senhor pode explicar tecnicamente como é que funciona essa técnica? Com o maior prazer. Tecnicamente a técnica.
Com o maior prazer. A punção, ela, quando realizada, a punção ela é um exame muito simples. A gente utiliza uma agulha que é muito fina, ela é curta, fina. O exame não demora mais que 15 segundos. Então, tem anestesia, doutor? Não há necessidade de anestesia, porque se você for anestesiar o paciente, para anestesiá-lo, você tem que introduzir uma agulha. Vai doer mais, vai doer duplamente. Sem anestesia, e depois o anestésico sendo injetado ainda dói mais ainda. Então não há necessidade de anestesia. O que a gente faz especificamente, a gente coloca um gelo antes, na pele mesmo, antes de funcionar. Amortecida. Diminui um pouco a sensibilidade, o suficiente ali para o paciente nos ajudar bastante, cooperar bastante. Antes do procedimento, a gente sempre explica também o que é que nós vamos fazer e que tipo de ajuda eu preciso do paciente naqueles 15 segundos da punção. Então, eu falo com muita tranquilidade que a gente tem feito isso com bastante sucesso. Acho que os meus colegas estão aqui, eles recebem os nossos laudos, então a gente tem procurado fazer da maneira menos dolorosa que ele possível. fala é que nós não falemos, né, não fique conversando para não movimentar. Que mais, na hora doutor? não pode falar, não pode engolir. Respira normalmente. Então, principalmente deglutição. 15 segundos, é um exame doutor, o que simples. se colhe, na verdade? Todo mundo acha que vai colocar a agulha, vai puxar e vai esvaziar o tal do nódulo, é assim? Como o nome está dizendo, a punção biópsia aspirativa, eu vou aspirar como se fosse um muco, um catarrinho de células que eu coloco numa lâmina de vidro e posteriormente vou examinar, vou ver que tipo de célula, vou ver ao microscópio que tipo de célula tem ali. Para esvaziar ou não, isso depende do tipo de nódulo. Nódulos que são císticos, ou seja, como uma bexiga de água, uma bexiguinha de água, esses às vezes é possível esvaziar. Mas esses não são tão preocupantes, na maioria das vezes eles são benignos. Aqueles que são sólidos, carnosos, esses são um pouco mais preocupantes e esses daí a gente consegue aspirar um pouquinho de células e através dessas células eu vou dar um diagnóstico para os meus colegas tomarem uma conduta que vai determinar a conduta clínica cirúrgica a partir daí. ou não, cirúrgica ou não. Tá, doutor, antes que a gente passe para a doutora, porque tem algumas perguntas relativas a esse exame clínico e ao funcionamento da tireoide, mas antes que passemos, ao tirar o líquido, só de olhar a aparência desse líquido, é possível levantar alguma hipótese? Olha, com alguns anos já aí, nós estamos trabalhando já, eu estou formado há 20 anos, meus colegas ultrassonografistas até um pouco mais. Então, quando a gente olha no ultrassom e o tipo de esfregaço que eu faço na lâmina com o material que eu colhi, dá para a gente ter uma ideia, muitas vezes, para onde vai aquele nódulo. Mas, obviamente, o diagnóstico definitivo é só olhando ao microscópio. Tá, então, mas dá para ter uma ideia? Dá para ter uma ideia. Então, a gente fica de olho na cara dele, quando ele tirar, né, quando ele fizer o exame. Fica igual no avião, você está no avião, você está tenso, olha para a aeromoça. Se a aeromoça estiver tranquila, está tudo bem. Funciona isso, doutor? Não, olha, né, foi uma dica meio chula, né? Na verdade, assim, a gente quando tudo está muito favorável, a gente até já diz para o paciente, olha, porque a maioria deles vão muito tenso, muitas vezes eles não sabem, é o medo do desconhecido, na verdade. Porque, na verdade, doutor, quem convive com um nódulo, que pode ser qualquer coisa, pode ser um bócio, não é isso, doutor? Pode ser só um cisto. Quem convive com ele, obviamente, tem um recurso muito melhor, muito mais eficiente do que vocês três juntos, que se chama Google. E essa pessoa apela para o Google sempre e acaba descobrindo algumas coisas que na prática não tem nenhuma serventia para ela, porque ela não tem formação. Por exemplo, embora trabalhe na área médica, isso me é muito útil, essas informações, mas eu não tinha que saber, por exemplo, que são várias classificações dessa da patologia que indicam desde o nódulo benigno até o nódulo maligno. E entre meios tem aquele que é mais ou menos e que pode ou não indicar uma condição cirúrgica. Doutora, diante de dessa amplidão, essa coisa enorme que tem do diagnóstico, na sua experiência profissional, qual é a incidência de câncer, desses nódulos serem malignos? Porque ouve-se também que a maioria não é. Exatamente, como a gente já falou. 95% dos nódulos tiroidianos são benignos. Então, 5% são malignos. E dos malignos, a imensa maioria, 70%, né, é um carcinoma, o mais frequente, o papilífero,
que, se diagnosticado precocemente, se operado adequadamente e conduzido e com segmento adequado, a pessoa não vai morrer desse câncer. Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que existe aquela frase que eles dizem, se você tiver que ter um câncer, peça para que seja de tireoide, é verídica. É verídica. Melhor ainda se for olha que pessoa legal. papilífera. Esse papilífero Melhor se aí for que esse é o... ainda. Mas houve uma mudança de classificação de um tal de encapsulado que eu quero saber. Você viu como eu estou antenada, doutora? Eu tenho um nódulo, então o Google é meu amigo e irmão. E ainda, para piorar, sou amiga do meu médico. Então aí você já imagina. Doutor, aí não determinou lá nem lá, porque ali no esfregaço, como ele disse, no microscópio, ele pode chegar nessa classificação de indeterminado. Gente, não quer dizer que ele não saiba o que é. Quer dizer que aquilo que foi analisado dá é isso, me corrija se eu estiver errado, doutor, divide a possibilidade da malignidade e da benignidade, não é isso? Na verdade, mais ou menos isso. É isso, porque a gente brinca que algumas lesões não leem os nossos livros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estúpidas, né? Eu acho que são estúpidas. Que elas não seguem aquele roteiro de critérios que a gente tem para ir para lá ou para ir para cá. Então, tem algumas que ficam naquele meio termo. E é o que a gente sai aquele laudo, atipia de significado indeterminado. E aí foi muito bem colocado por você que daria a impressão que a gente não sabe o que está vendo. O médico indeciso, ele ficou lá horas olhando o negócio e ainda não sabe determinar o negócio. Sim, na verdade isso é uma classificação que é mundial e que é utilizada no mundo inteiro, que aliás foi uma classificação excelente, conseguiu facilitar a conversa entre os médicos do mundo inteiro. É o Bethesda. Como fala? Bethesda. Bethesda. Ela dá 5 níveis de classificação. 6 níveis de classificação. O nível 1, que é aquele que ninguém quer, que é aquele inclassificável, quando só vem uma punção que não foi muito feliz e não pegou célula adequada, em número adequado. Tem que fazer de novo. Aí vem o Bethesda 2, que são os benignos, que aí você tem 97% de chance de não ter um câncer. E aí vem o Bethesda 3, que é esse atipia de significado indeterminado. É o meu, gente. Pois é, esse é um caso interessante, porque a chance dele ser maligno é de 5 a 15%. Mas hoje a gente ainda tem outras ferramentas moleculares, genéticas, para especificamente esses níveis 3. Tem um tal de BRAF. Gente, eu sei tudo sobre isso. É verdade. Mas olha só, antes disso, doutor, eu queria perguntar o seguinte. Por outro lado, existe um histórico, e isso é muito importante. Eu quero chegar na cirurgia, doutor, que isso para mim é muito importante também. Mas antes, vamos por etapas. Existe um histórico do paciente. Porque, assim, normalmente quando você vai para um ginecologista e você diz, ele acha um nódulo na sua mama, por exemplo, a primeira coisa que ele te pergunta, tem caso na família? Ou em qualquer lugar que você vai fazer uma anamnese médica, você responde isso. Ou seja, tem esse fator genético, tem mais que isso. No meu caso, por exemplo, o nódulo está há 16 anos ali e ele diminuiu de tamanho ao invés de aumentar, inclusive. Isso conta a favor ou conta contra, doutor? Na verdade, existe um fator genético já estabelecido tanto para as lesões benignas quanto para as lesões malignas. E um tipo específico de carcinoma de tireoide é muito associado à hereditariedade. Mas esse link, vamos dizer assim, da história familiar já é sabido, mas não se conhece ainda exatamente quais são todos os genes envolvidos. Entendi. Não é porque eventualmente alguém na sua família teve câncer que você vai ter. A sua chance, a gente sabe que aumenta um pouco, mas a gente ainda não sabe exatamente por que ela aumenta um pouco. Entendi. Mas isso é uma péssima notícia, doutor. Parece boa, mas é péssima, porque no caso das pessoas que não têm isso na família, dá na mesma situação. Tem gente já recomendando fazer ultrassom de tireoide a partir dos 40 anos, entrar num screening, numa busca, assim como se faz com a mama, com o cólon, com o estômago. Já existem pessoas que sugerem que se faça um ultrassom a partir de 40, 45 anos. Tem gente que acha isso não é uma muito boa, porque você vai achar um monte de nódulo que não precisa operar. Porque aí entra a questão que eu queria perguntar para o doutor. Doutor, ano passado, acho que foi ano passado, eu sou meio ruim de data, mas nós tivemos um boom aí dessa coisa da prevenção com aquela atriz americana que fez um mapeamento genético e descobriu que tinha a possibilidade de se ter, foi lá, tirou as duas mamas, etc. Então, se de repente isso começa a acontecer, existe a possibilidade das pessoas baterem na sua porta e dizer, doutor, eu vim tirar minha tireoide porque eu estou com medo de ter um câncer ali? A primeira coisa é o seguinte, o estudo genético hoje no Brasil é muito caro. E os convênios não dão direito. Então, fazer esse estudo, você sabe que é caro. Você sentiu Acabei lá de fazer esse. Sabe? Então, fica um negócio caro.
Hoje, no consultório, a gente faz o diagnóstico como? Você pega o ultrassom, tem característica no ultrassom, para mim mandar para o patologista, eu vou ver algumas características de microcalcificação, de vascularização interna do nódulo. Quando é uma vascularização central, a chance de ter um tumor é maior. Entendi. Então, esse tumor, eu vou mandar para ele fazer a punção. Não são todos os nódulos que eu vejo que vai obrigatoriamente Que é para indicado da punção. Então, entendi. tem característica. Uma vez ele fazendo o diagnóstico, muitas vezes ele não faz diagnóstico. É difícil você falar, não é um câncer, é o beta 5, 6. Quando é 5, 6, você já vai 90% Vai e de ser. acabou, né? Aí, quando não é, fica indeterminado, que é o 3, que você vai numa suspeita, e a característica do nódulo, no ultrassom, tem uma vascularização central, a chance de ser um tumor é um pouco maior. Então, apesar da característica da patologia não ser, porque a característica patológica não é 100%. Nem na punção e nem na congelação. Congelação é uma cirurgia que, no ato cirúrgico, eu tenho um nódulo do lobo direito, por exemplo, na parte direita da tireoide. O nódulo teu, eu tiro esse nódulo e durante o ato cirúrgico, eu dou na mão do patologista para ele fazer o estudo na hora, para saber a característica da peça inteira, que é diferente do que tirar uma célula. Então, eu vou fazer um estudo que chama congelação, no ato cirúrgico. É mais esclarecedor. Mais esclarecedor, mas também não é 100%. Pode ter um diagnóstico depois. Gente, mas esse nódulo é uma praga. Pode ter um diagnóstico depois, no estudo geral, ele pode achar alguma outra coisa. Então, por isso que eu estou dizendo, não é 100%. Então, mas tudo isso que cercando, você cerca o máximo possível. Entendi. Então, a cirurgia, no ato eu tiro, eu mando para ele. Ele fala, não, realmente é um carcinoma. Aí eu saco os dois lados, eu tiro, faço exeres das duas tireoides. E aí tira não só os o dois nódulo, lóbulos. como também a tireoide. A tireoide, em alguns casos, a gente já faz o esvaziamento cervical. O que é isso? É um esvaziamento seletivo. A gente tira alguns nódulos na região central e já manda para exame também, para ver se tem infiltração, se tem metástase ali. Tá, se a coisa já não espalhou. Doutora, eu tenho que chamar o intervalo comercial, mas eu vou te deixar com uma pergunta e o meu público tem certeza vai ficar sentado esperando, olhando para a televisão. Como é que eu vou viver sem essa dita cuja se for obrigada a tirar, porque de repente a coisa se espalhou lá? Então a gente vai embora e você vai precisar saber, dá para você viver sem a tireoide? É melhor, é recomendável que você viva com ela ou só com um nódulo que você não tem muita certeza? Ou será que só o nódulo... Bom, vamos entender melhor? Depois do intervalo comercial, volta comigo, porque agora vem muito mais. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e, claro, o assunto está muito interessante aqui no intervalo. Eu só queria te lembrar uma coisa. Você sabia que o seu cachorrinho também pode ter esse tipo de problema de saúde? É verdade. É verdade, você tem que ficar atento. Não só esse, obviamente, como vários outros problemas de saúde. Então, eu tenho uma dica para te dar que, na verdade, não vai só acalmar o seu animalzinho, vai acalmar você também. Se você é mãe de animais, como eu também sou dos meus cachorrinhos, você precisa do melhor veterinário. Então, eu vou te recomendar já, ó, Pet Brasil. Lá, a Mariana de Felício e a Karina de Felício são duas irmãs
irmãs, são veterinárias, trabalham conjuntamente, são 4 mãos acudindo seus animaizinhos de uma forma extremamente amorosa, num pet shopping lindo, que para melhorar ainda pode hospedar o seu cachorrinho quando você estiver viajando. Você já imaginou isso? Você vai viajar e deixa o seu cachorrinho hospedado com 2 veterinárias ali olhando pertinho dele? Bacana, né? E ainda vai te dando notícia por WhatsApp, ó, vai por mim. É o pet shop dos meus cachorrinhos, da Ludmila, do Frederico e do Max, que vocês já conheceram. E ó, eu não colocaria os meus bichinhos, porque são meus bebês, em lugar que eu tivesse alguma dúvida. Da mesma forma como eu coloco a mim mesma, o meu corpo e a minha saúde em mãos que eu não tenho confiança. Daí a eleição de médicos, não só na minha vida pessoal, como no programa Médicos tão conceituados para falar desse assunto e desanuviar de vez todas as dúvidas que temos. Combinados? Então vamos voltar aqui. Falávamos no último bloco sobre essa praga desse negócio, que pode ser, mas não é, e aí nem tudo é certeza. E aí vai para uma cirurgia e voltamos para a endocrinologista. A cirurgia tem que tomar alguns cuidados, que ela pode ser total ou parcial. Tá, e essa decisão Quando é tomada total, na hora da cirurgia. Quando é total, essa cirurgia, a paciente precisa fazer reposição hormonal e precisa tomar cuidado, porque dentro da tireoide tem umas glândulas, são 4 normalmente, chama paratireoide, que é uma glândula que produz o cálcio. Entendi. E alguns pacientes que são submetidos a total, apesar de a gente tentar reimplantar essa glândula na cirurgia, ela pode ter uma deficiência do cálcio. E aí tem que repor o cálcio e logo também. No começo da cirurgia, eu faço a reposição, porque normalmente não tem um endócrino no hospital. Então a gente já faz uma reposição preventiva. Depois parte para o endócrino para fazer o controle desse cálcio até tirar, até que ele volta a produzir. Muitas vezes a gente reimplanta a tireoide quando é total. Tá. Quando é parcial, isso não acontece. Ele continua produzindo o hormônio e continua tendo o cálcio normal. Tá, entendeu? mas aí, daqui a pouco eu volto aí, porque eu quero saber, se foi parcial e ele continua produzindo isso tudo, ele pode produzir um novo câncer? É isso que eu quero perguntar, já. Mas antes quero voltar aqui. Doutora, você abriu o nosso bloco, a primeira pessoa que falou foi você, vou te chamar de você, e você disse, é uma glândula muito importante. Como é que eu vivo sem ela, se acometida por um câncer, eu preciso tirá-la? Como é que eu vivo? Nós temos no mercado uma medicação barata, que são os hormônios tiroidianos. Tá, via oral, remédios. Via oral, uso diário, né? E aí é importante o segmento para titulação de dose, ou seja, achar a dose ideal para aquele caso, para aquela pessoa, naquele momento. Tá, e aí é o papel total do endocrinologista. Endócrino. É por isso que pode ser que você detecte no seu endocrinologista, passe por um patologista, depois ainda acabe na mão de um cirurgião e depois você não vai se desvincular, nunca mais você vai se conseguir se livrar da sua casa com a sua endocrinologista. Escolhe uma bem simpática, bacana e competente como essa, fica tudo mais fácil. Aí então eu consigo viver sem a glândula. Sem dúvida. Tá, eu vou conseguir detectar, através dos meus exames de sangue, essas alterações que a ausência da tireoide pode causar? Isso é visível no exame de sangue? Isso, tem sinais diretos, que é a dosagem direta do hormônio tiroidiano e do TSH, que é o estimulador da tireoide, que nos ajuda muito. Entendi. Isso no significa ajuste que eu vou ter dessa que fazer dose exames sanguíneos periodicamente. Quer dizer, não é só a medicação. Tem também essa questão do controle Essa periodicidade vai depender. Se é um paciente com hipotiroidismo sem um câncer e que não tirou a tireoide. Entendi. Se ele foi detectado câncer, foi operado e ele precisa reposição, tem uma série de outros exames que nos ajudam no segmento desse paciente e na detecção de recidivas, com exames de sangue também. Ah, então aí, que é a pergunta que eu tinha feito, que eu tinha insinuado fazer aqui. Então, quer dizer, dá para detectar uma recidiva, que é um retorno desse nódulo, ou de um novo nódulo cancerígeno, através do exame de sangue. Exame de sangue de quem já passou pela ultrassom de tireoide também. Aí passa pelo processo todo outra vez, se for o caso. Uhum. Tá. O que eu acho, doutores, de verdade, mais cruel nessa patologia, se é que existe alguma patologia que não seja cruel, né? Mas o que eu acho mais cruel é que, primeiro, ela não dá sintomas. Né? Então, ela faz com que o paciente pense que está tudo bem, mas ele tem dentro dele alguma coisa que não lhe pertence e que pode ser muito, muito danosa.
Por outro lado, a incidência tem aumentado, e eu vou já inferir aqui, porque senão, para não parecer retórica, tem aumentado porque também aumentou-se o acesso das pessoas Sim, a sem esse tipo de investigação, não é isso, Sem doutor? Porque dúvida. até 10 anos atrás, eu tenho que te confessar, até 16 anos atrás, eu nunca nem tinha ouvido falar desse câncer de tireoide. Essa sua colocação é interessante. Realmente, as pessoas têm mais acesso ao ultrassom, aos convênios médicos, mas acreditava-se que com certeza isso não é um fator isolado, porque já há alguns anos as pessoas têm o acesso e a incidência não deixou de aumentar. Então esperava-se que, com todo mundo tendo acesso, as coisas aumentou e aí estabilizaria, mas continua aumentando a incidência de tireoide. A gente espera, na verdade, esse ano, em 2015, pelo próprio INCA e outros serviços, que a gente chega a ter de 12 a 15 mil novos casos de câncer de tireoide no Brasil. Então, é uma incidência que a gente sabe alguns fatores, paciente que já tratou Doutor, de mas eu não entendi câncer. a lógica. Eu vou ficar meio vou insistir porque eu não entendi a lógica. Porque, na verdade, a detecção, o que eu quis dizer, na verdade, é que uma vez que aumentou o acesso, novos casos, obviamente se descobre mais casos, Claro. né? Mas não que isso pararia. Na verdade, o que eu estou tentando dizer é que até muito pouco tempo atrás, muitas pessoas conviviam com esse tipo de problema sem sequer dar conta disso. E, por outro lado, também se fala do índice de mortalidade, que não é expressivo frente a outros tipos de câncer. Por outro lado, eu não conheço ninguém de verdade que tenha morrido com essa patologia. Nunca ouvi falar. Existem pelo menos 4 tipos de câncer de tireoide. O papilífero, o carcinoma papilífero, é o 90%. Esse aí realmente é o mais bonzinho, que dificilmente mata o paciente. Mas a gente tem o carcinoma medular, que é um pouco mais agressivo, e existe um outro que se chama carcinoma anaplásico, que esse mata em 6 meses. Então, né, o que vai... Fala pra mim que esse aí pode ser detectado facilmente por esse exame de punção, doutor. Detecta, é claro. Detecta porque ele é... Mas ele não resolve, esse que é o problema. Ele detecta porque... Mas ele pelo menos eu sei que eu não tenho, tá livre, tô livre dele. E operando ou não, esse tumor vai evoluir. Vai evoluir. Ele não é operável, então? Não, ele está indicado a cirurgia total, radical, para prorrogar mais a vida, sobrevida. Ele é tão agressivo Muito que agressivo. mesmo Ele é mais com a agressivo. cirurgia ele já vai se disseminar e vai, Não vai ter infelizmente, o condição. paciente vai Tá, morrer. aí, doutores, uma coisa que me chama bastante atenção também é que, assim, ó, antigamente, até pouco tempo atrás, você não podia, a dose recomendada de café diária, por exemplo, era tanto, era X. No dia seguinte saiu uma pesquisa dizendo, não, agora X faz mal, você tem que tomar X,Y. Não, X,Y, um mês depois já é quase fatal. Depois passa, volta uma pesquisa e fala, gente, tomar café é super bacana, pode tomar uma garrafa por dia. As pesquisas vão sendo... Lógico que a gente entende que a ciência tem essas... Medicina é uma ciência de verdades transitórias. Isso é lindo, mas não funciona para o paciente, entendeu? É muito filosófico para um paciente. Então, é lindo de verdade. Mas, assim, as coisas mudam, a gente entende que as pesquisas são, obviamente, subsidiadas, inclusive pelo interesse da própria medicina na coisa. Tudo isso a gente entende. Mas as coisas mudam. E aí, esses dias eu ligo a televisão e vejo, assim, vivendo o auge dessa coisa de faz a punção, eu não sei o que, eu vejo lá. Um dos nódulos encontrados na tireoide sofre uma reclassificação e aqueles que tinham diagnóstico de câncer já não é mais câncer. E eu falo, gente... Mas isso é só feito durante o ato cirúrgico, hein? Então, eu sei, eu quero falar desse dito cujo. A única coisa que eu guardei é que é o tal do encapsulado. Alguém me explica. Carcinoma papilífero folicular, que eles falam encapsulado não invasivo. Encapsulado Mas significa que ele tem durante... uma forma diferente Na dos outros. verdade, o nome dele é tumor folicular carcinoma papilífero símil. É um nome horrível. Horrível de falar. Que, na verdade, ele deveria ser chamado de adenoma, que é a classificação. Não, agora ele merece um nome até mais bonito, porque ele já não é mais câncer. É que os adenomas, diferente dos carcinomas, os adenomas é a variante benigna. Entendi. Então, quando a gente fala essa nova classificação, inclusive o professor Venâncio, que é um patologista lá do Hospital Oswaldo Cruz, que é amigo nosso e tudo mais, ele apresentou essa nova classificação antes até da mídia, e que, na verdade, isso corresponde a 5 a 10% daqueles casos que eram chamados de carcinoma papilífero. O carcinoma papilífero clássico continua, ele existe, é o mais frequente, é esse que a gente está buscando.
E é essa variante específica, a gente vai fazer o diagnóstico dela, na verdade, depois da cirurgia. Então, isso que é importante. Então, na punção, não Doutor, vai não mudar faz muito. essa cara de alegria. Não. Porque o cirurgião, quando vai contar uma história, o olho brilha, porque ele... Gosta de gente, operar. adora, óbvio. Mas isso, né? isso que ele está falando é o seguinte, no ato cirúrgico, vamos supor, tem o nódulo do lado direito da tireoide. Eu tirei esse nódulo, foi para exame, ele me dá essa característica agora, que é benigna, que seria um adenoma, não é mais carcinoma. Porque se fosse carcinoma, eu como cirurgião recebendo esse recado que veio o carcinoma, Já eu ia tenho que tirar. tirar todo lado, o outro lado total. Então aumenta, o paciente vai ter que tomar hormônio pro resto da vida, aumenta o risco cirúrgico. Agora, isso não sendo feito... Não sendo feito, você preserva mais, quer dizer, o paciente deixa... Então isso muda a conduta durante o ato cirúrgico, mas ele não vai deixar de ser operado, ele está no ato cirúrgico. Tá, é o caso Isso também dessas pesquisas genéticas, esse tal de BRAF que eu mencionei, esse V6000 e não sei das quantas, V600. e que lê, na verdade, uma mutação só. Olha, eu estou absolutamente convencida de que esse programa não vai ser suficiente, um só programa não vai ser suficiente para a gente falar sobre essa glândula, que é desse tamanho, doutora? É assim? 20 a bichinha, gramas, gente, 20 gramas. mas é mais ou menos isso? Menor. Menor, né? Se fosse menor, deve ser menor. Ó, é uma coisa deste tamanho, tem o doce formato de uma borboleta, olha que romântico, e causa todo esse estrago na vida da gente, sobretudo das mulheres, já não basta, né? Então, eu estou convencida disso. A gente vai para o intervalo comercial e no intervalo eu vou tentar convencê-los a voltar na semana que vem. Será que eu consigo? A gente já fala. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e olha só, não foi fácil, eu ainda estou tentando. Vou tirar ao vivo deles, que eles vão voltar aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que te interessa muito. Você acha que não? Você saiu da sala? Você não chamou ninguém para assistir com você? Vai por mim. Esse programa pode mudar e pode pode até salvar a tua vida. Então vamos combinar que a gente, tendo continuidade ou não, nós vamos estar juntos, batalhando para diminuir cada vez mais e ser cada vez mais precoce na detectação desse tipo de doença. Combinado? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto rapidinho. Vamos falar de coisa bacana? Você é meu amigo virtual, você está comigo no Facebook, você está comigo na minha vida pessoal, você aniversaria essa semana. Ai, que delícia! Eu adoro ter um programa de segunda-feira, porque eu sou sempre a primeira a parabenizar você. Então, feliz aniversário para você que hoje faz aniversário. Andréia Brandão, minha prima, que mora lá em Campinas. Feliz aniversário para você, prima. Desculpa. Com ela, Marla Facchini, esposa do Leonardo Facchini, que está sempre aqui com a gente. Sabe aqueles caras que adoram fazer conta, aquela família? Então, que sempre me irrita, porque eles sabem tudo de economia. Pois é, Marla Facchini, um beijo. Feliz aniversário, minha amiga. Junto com ela, Tiago Rodrigues, que já trabalhou aqui na TV Mais, e Yara Kamassuti, que é mãe da Joyce Kamassuti, que faz teatro aqui na cidade. E uma pessoa, desculpa, muito especial para mim. Muito mesmo. Foi meu funcionário quando trabalhava lá no Teatro Municipal,
queridíssimo, de 10 entre 10 pessoas que fazem teatro nessa cidade, porque absolutamente sabe tudo sobre o Teatro Municipal. Cuidou anos a fio desse Teatro Municipal. Não está mais lá hoje porque essa gestão e a o impecável zelo que ele e o irmão davam ao teatro são incompatíveis. Aí eles não estão mais lá, foram injustiçados, inclusive. Mas não quero falar nada disso, porque isso já é passado e eles vivem muito bem sem isso. Hoje é aniversário do Zezinho, meu querido Zezinho, que saudade de você. Feliz aniversário, meu querido. Fica com Deus, Deus te abençoe. E adoro receber todo dia de manhã. Bom dia, patroa. Um beijo, tá? Feliz aniversário. Aniversaria hoje. Amanhã, Felipe Nader. Eduardo Vicentini, personal, já foi meu personal também. E Elisângela Jimenez, a Lica. Encontrei com ela lá na Bela Capri, comemorando ontem. Não, foi no sábado, né, Vitor? Feliz aniversário para vocês três. Na quarta, Mari Secaf e Carlos Val, amigo do meu filho, cresceu praticamente em casa, acabou de chegar dos Estados Unidos, está se refazendo a vida aqui no Brasil. E é um aniversário que a gente vai comemorar juntos. Carlos, um beijo. Feliz aniversário. Quinta-feira, Adriana Branco Gerabi, Roberto Carlos Nascimento e Helena Felício, que é uma lutadora, uma querida. Helena, parabéns, feliz aniversário. Na sexta, Sueli Veráguas. E no sábado, você lembra do bolo do aniversário do Sexo Arroz Internet? Lembra? Quem deu? Você lembra que foi um presente da Silvia Kozak? Pois é, Silvia Kozak aniversaria no sábado. Vocês têm noção do bolo que eu vou comer no sábado, que ela vai fazer para si mesma? Pois é, minha amiga, minha irmã, minha querida, tô morrendo de saudade de tomar um café com você. Obrigada de novo pelo presente do nosso aniversário aqui. E pode convidar, que eu tô chegando aí. Quero bolo, tá? Sábado. Feliz aniversário, amiga. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre a Livraria Cultura. Vamos fazer o Eu Curti hoje, Vitor? Vou fazer rapidinho e vou fazer o seu sorteio, tá? Então, você quer viajar? Quer se divertir? Quer conhecer tudo sem sair da sua casa? Escolha um bom livro. Mas para fazer isso, você precisa ir na melhor livraria de Ribeirão Preto. Então vá até a Livraria Cultura e escolha o seu. Eu fui, escolhi e eu curti. Três dicas rapidinhas do Eu Curti de hoje, de Stephen King, Mr. Mercedes. Está aqui, a primeira indicação. Conhece, doutor? Já leu? Livros dele, esse não. E aí gosta, porque ele fez assim, cabeça deve ser muito bom, Eu Sou o Peregrino, é a outra indicação, tem uma digital, estampada aqui na capa, parece ser um livro policial, eu não conheço, não vi, leia e me conte. Ou então, espera, porque ele não é assim tão difícil de ler, talvez nas férias eu consiga, tá bom? E a última indicação, Davi, a vida real de um herói bíblico. Adoro livros assim. Esse eu prometo que eu vou ler e vou contar para vocês o que eu achei. Combinado? Então tá aí, nossa indicação da Livraria Cultura e o seu presente já vai agora. Do Estúdio DK para você, sortudo, sortuda. Ai, tomara que seja uma mulher. Não é, mas deve ser alguém que tem uma esposa, uma filha, uma mãe. Ai, de Dia das Mães, que legal. Otávio Esgove, é isso, Vitor? Campos Elíseos. Ele mora e os 4 últimos números. A letra não é do Vitor, não. Quem que atendeu o telefone? Foi a Thaís? Tá aí, 7350 são os 4 últimos números do Otávio. E ele ganhou, já vou te falar o quê, Otávio? Para você presentear a mulher da sua vida, É uma terapia que chama Bambu Terapia e um spa capilar. Ou, vamos combinar? Sua mulher ou sua mãe ou sua filha deixar os cabelos dela à disposição dos profissionais capacitadíssimos do Estúdio DK? É um privilégio. Tá aqui, você vai vir buscar aqui no estúdio o seu presente. Combinado? Vamos voltar aqui, aproveitar esse restinho de bloco. Doutor, vocês podem voltar para uma nova edição? Com prazer. Ai, que delícia, já estou aliviado. Vitor, semana que vem é face to face, não é isso? Podemos então tentar marcar, claro, vou confirmar com eles aqui depois que o programa terminar, porque, claro, obviamente eles têm agendas, estão vinculados a um monte de outras ocupações familiares também e pessoais. A gente vai ajeitar tudo e quem sabe, depois do face to face da segunda-feira, na próxima segunda, a gente continua nosso tema aqui para esmiuçar ainda mais. Mas vamos retomar um pouquinho a questão desses estudos genéticos, doutor, que falávamos. Durante o meu exame, foi colhida uma nova amostra para essa pesquisa genética. Precisa necessariamente 2 coletas? É a primeira pergunta. Não é. Bom, se você não combinar antes com o paciente, sim, porque na verdade quem se beneficia mais desse exame genético molecular hoje é aquele paciente que fica com o Bethesda 3, que é aquele que fica indeterminado, que fica no meio termo,
que corresponde mais ou menos a 5% dos casos que nós temos no laboratório. Então, 5% desse universo, esse paciente pode se beneficiar do exame molecular. E aí, nesse caso, seria interessante, vai ser necessário fazer uma segunda coleta, porque para extrair DNA e RNA desse tumor, desse nódulo, eu preciso daquele materialzinho que vem na punção, aquela papinha de células que vem na punção. Elas têm que ser suficientes. É através daquela nova punção que eu vou extrair o material necessário para eu analisar o DNA. Mas eu não entendi, doutor. Então quer dizer que o senhor disse que o paciente que se beneficia é esse que se enquadra nessa classificação 3 desse exame Bethesda. Sim. Bethesda que é o da punção. Sim. Que é tá. Porque os outros Mas já ele têm é uma o estraga conduta. prazeres do Dr. Chodraui, por exemplo? Ele é o exame que pode tirar das mãos dele o prazer de operar mais um paciente Olha, naquele como dia? só 5 a 10% desses casos são Bethesda 3, os outros 90% Ele vai operar. ele já vai poder Entendi. decidir se opera ou não, então não vai afetar de maneira significativa, eu acredito, a rotina dele. Não tenho dúvida. E vai interferir de maneira significativa no paciente, porque esse sim, talvez, quando ele descobre que tem um nódulo que a gente não sabe exatamente o que é, ele pode ficar com bastante medo. Nossa, e agora? Será que é um câncer? Não é um câncer? Então, aí a genética talvez possa contribuir para dizer qual que é a chance desse nódulo que ainda está indefinido ser ou não câncer. Então, aí para esses casos específicos, a biologia molecular, a genética pode ajudar. Para os outros, já existe, embora a genética possa ser feita também, mas já existe um caminho a ser seguido. Quando é Bethesda 2, quando é Bethesda 4, 5 ou 6. E um caminho menos caro. Por que são tão caros, doutor, esses exames? São exames novos, né? Tem pouco acesso tecnológico, tem pouca gente que tem o conhecimento, fica um pouco mais caro. Vai baratear, com o passar do tempo vai ficar mais barato. Porque eu entende? imagino que Todas também a essas- ultrassom e a coisa todas essas eram novidades caras eram em caras. algum momento. O aparelho é importado, todas as sondas, todos os suprimentos periféricos para você poder fazer esse exame são todos importados e dolarizados. Então, Mas isso- vai Essa baratear, né, pesquisa com o não tempo. é uma coisa tupiniquim, não é uma coisa nossa. Esse BRAF, por exemplo, não é Não, isso é um gene já associado não só ao câncer da tireoide, Tem de pele também, de não é? melanoma. Então, aliás, os genes associados aos cânceres são muito comuns entre eles. Então, o que muda é a associação porque qualquer câncer ele nasce não da mutação de um gene, mas há várias mutações de vários genes. E a gente acaba selecionando, às vezes, estudando mais, aquela que aparece mais. Mas são mais frequentes. Como o BRAF, como você está dizendo agora, mas não é o único. Então, hoje em dia, os testes genéticos, inclusive aqui em Ribeirão Preto, a gente já vai ter disponível um teste que nós vamos avaliar 15 genes, aqueles que são os mais Que maravilha. mais Doutor, mas frequentes. disponível significa acessível ou a gente está Olha, fazendo uma é um leitura? preço, aqui em termos de, vamos falar em termos de valores, bem abaixo daquele que é praticado nos grandes centros de São Paulo, por exemplo. Entendi. Então- O que é uma excelente notícia. Acho que talvez essa seja a grande notícia do dia. Sim, Então. em São Paulo um exame desse dificilmente sai por menos de R$5.000, falando em valores. E são feitos em poucos hospitais, doutor. poucos Isso eu entendo hospitais. também. O Einstein faz, o Sírio-Libanês faz e o São Luís faz. E o AC Camargo também E o faz. AC Camargo, né? E, aliás, o AC Camargo faz com uma quantidade de genes enorme, que eles têm fora o interesse do diagnóstico, eles têm o interesse acadêmico. Essa era uma pergunta que eu queria trazer à tona e que talvez todos os três possam me ajudar a responder. Porque uma das coisas que mais nos intriga em relação ao câncer, seja ele qual for, seja ele em qual parte do corpo for, é justamente essa indefinição, porque há séculos ouvimos falar dessa doença e a gente não consegue ver, exceto casos muito, muito particulares, uma evolução que seja favorável para que os pacientes pensem, desmistifiquem a palavra câncer. Eu queria, para fechar o programa de hoje, a opinião de vocês. Estamos realmente, significativamente, academicamente, avançando para destruir esse monstro que assusta todo mundo, só de mencionar o nome? Sim, cada vez mais. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais tem tecnologias
E hoje está sendo usado muita imunoterapia contra o câncer. Então está no geral. Na tireoide não é tanto. A tireoide é cirurgia e iodo radioativo, pós-cirurgia. Agora eu queria deixar um negócio bem claro, mudando um pouquinho, que a medicina em geral não é matemática, não é ciência exata. Então a gente toma surpresa, e a gente estava comentando agora há pouco num caso que eu operei recente e o Gilberto me deu uma surpresa do diagnóstico, que era um diagnóstico de um lado, que era suspeito, e apareceu o tumor do outro lado. Então é um negócio assim, não é exato. Medicina a gente toma surpresas. Então vai muito de experiência do dia a dia, da experiência do patologista. É por isso que é importante. Do endócrino, do radiologista. Então as coisas do diagnóstico triam a gente por um caminho, mas a gente toma muitas surpresas durante o resultado final. Entendi. É por isso, então, doutores, eu quero agradecer muito, profundamente a presença de vocês três aqui. Tenho certeza que minha rede social hoje vai ficar tomada pelos questionamentos que a gente não conseguiu colocar no ar, e a gente vai retomar isso, então, daqui 2 semanas. Vou convencê-los. Quero agradecer mesmo, de verdade. Mas essa fala do Dr. Chodral, para fechar o nosso programa, ela deixa bastante claro a importância de você ter um plano B. Sabe aquela coisa que vai garantir a sua saúde, garantir a saúde da sua família, que é o quê? É a possibilidade de escolha de bons médicos, bons profissionais de saúde, gente que vai te tratar com dignidade, muito mais do que isso, com recursos, muito além do que você sequer pode imaginar. Então, se você mora em Ribeirão Preto, ou se você mora em qualquer lugar do Brasil, e você não tem um plano, atente a essa necessidade e fique com a minha dica. Meu plano para você é Unimed. É o meu plano, é o plano do Sexo Arroz Internet, e agora tem um hospital aqui em Ribeirão Preto, absolutamente incomparável em todo o estado de São Paulo. Vamos combinar? Vai colocar, sem sombra de dúvida, os grandes centros hospitalares no bolso. E nós vamos sair na frente. Você e eu, Ribeirão Pretanos. Super bacana. Semana que vem tem Face to Face e na próxima semana mais um encontro com esses três aqui que eu juro que eu vou tentar conseguir trazer para nós falarmos do restante. Da recuperação dessa cirurgia, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito e por quê que esses patologistas não conseguem vencer o indeterminado que tanto nos assombra. A gente vai, mas a gente também fica com Deus e deseja que Ele fique com você na sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. Silvana Chodral, minha amiga, um beijo para você. Até lá.